Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACAPcast com o nosso Fala Parceiro, que é um parceiro nosso, que é a Sicredi. Então, a gente está aí na Semana da Educação Financeira. Então, estamos aqui, nossa diretora Cíntia Celeste de Eventos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Clint e Tiago, que vem aí vai falar um pouco de educação financeira. E aí foi um tema bem importante, que é uma campanha que o Sicredi está fazendo de grande importância. E também agora no período de imposto de renda, né? Então, acredito que vai ser uma soma muito grande para a gente poder somar e dividir aí um pouquinho e aprender um pouquinho também, né, Celeste? Com certeza. Que às vezes às vezes o povo pensa assim, contador entende de tudo. Mas a gente é um eternos aprendiz, né? No nosso dia a dia. Então, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma dúvida, quiser interagir conosco, vai lá no nosso Instagram, manda a pergunta. Também o tema que vocês desejam que a gente esteja aqui debatendo. E vamos estar aqui para começar esse grande bate-papo. Seja bem-vindo todas. Obrigado. Sejam bem-vindos. E aí, Clint, faça uma pequena resumo, né? Bom, Depois, Tiago vai dar aí uma apresentação. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de finanças, né? E como você disse assim, às vezes a gente diz assim, contador sabe de tudo, né? E contador sabe muita coisa também, mas a gente tem também que não só saber, mas a gente também tem que praticar, né? Aquela coisa, casa de ferreiro espeto de pau, a gente não pode, né? Então a gente também tem que, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão financeira. E aí, eu brinco muito, essa semana a gente teve algumas agendas, né? Tiago e eu, como orientador financeiro, né, eu brinco muito que eu sou o cara que é do controle. E Tiago é o cara que, quando a pessoa tem o controle, tem dinheiro, aí tá Tiago aqui para dizer o que é que vai fazer com o dinheiro. O meu é achar o dinheiro. Né? Então. Parceria boa. É uma parceria. Deu certo. A gente juntou uma dupla muito boa assim, em relação a isso aí. Né? Então, assim. Vai falar um pouquinho sobre a Semana ENEF, a Semana de Educação Financeira, vai trazer algumas dicas aqui também de financeiro, falar sobre a parte emotiva do financeiro, né? Vai ser bem legal. Exato. E primeiramente agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos aqui, participando mais uma vez do ACAPcast. Complementando o que o Clint falou, né, acho que assim, essa brincadeira, né, acabou dando certo, né, de que ele é o controle e eu sou do financeiro, né, mas no que ele quis falar, na verdade, com relação à educação financeira, é que, na verdade, se você não tiver desde um controle financeiro adequado, você não consegue alcançar digamos, um nível de tranquilidade financeira futura, né, então, juntando uma boa contabilidade, né, que é onde entra a questão do planejamento financeiro, e mais algumas crenças, né, algumas questões emocionais, como o Clint bem citou, então não tem como dar certo. Né? Então, assim, o intuito da gente nessa semana é justamente tentar orientar as pessoas, né, na importância de se começar a investir, e o investimento, o que potencializa, na verdade, o investimento é um bom planejamento financeiro. Né? Então, o intuito da gente para essa semana é passar isso para os nossos associados, né, de uma maneira consciente, pé no chão, que dá certo. Que bom. Então, falando um pouquinho sobre a Semana ENEF, né, que ela foi criada lá em 2014 no Fórum Brasileiro de Educação Financeira, e assim, vem desmistificar essa questão também de que as instituições financeiras e os bancos, eles só pensam no lucro, né? E trazendo um pouco assim, para a gente que é cooperativa de crédito, cooperativa de pessoas, né? Aí a gente traz também essa questão de não só visar o lucro, porque se a gente vê que os nossos associados, que a comunidade, né, que a população, ela tem uma educação financeira, ela tem uma visão de educação financeira mais tranquila e saudável, a instituição financeira cooperativa, que é feita de pessoas, ela também vai tá saudável. Né? Então, a Semana ENEF esse ano, ele vem com um tema muito propício, que é a questão de educação financeira para jovens e crianças, né? Que aí não tem como não falar de crianças e eu não falar de filhos. Né? Eu digo em todo canto, a galera diz, Clint que tem 4 filhos, né? Então, assim, por que eu falo em filhos? Porque, assim, a gente tem que ver de onde é que vem a nossa relação com o dinheiro, né? Quando a gente é pequenininho, né, que a gente vem de casa, a gente já vê que nas escolas não se ensina muito educação financeira, né? E aí a gente também vem da família
que também não tem essa questão de conversar sobre dinheiro, né? Eu brinco muito assim, até essa semana brinquei muito num treinamento que a gente deu, falando assim, você de noite tá sonhando muito com carneirinho ou com carneizinhos, né? Para dormir. Então, se você estiver sonhando muito com carneizinhos, então tá. Então, assim, e aí você vem de uma relação, assim, familiar, de criança, que não tem a particularidade com dinheiro, né? E a gente também vem de uma nova geração agora, que os pais, eles precisam trabalhar fora para complementar a renda. E acaba emotivamente compensando com outras coisas o filho. Então, assim, fica dando presentes, fica, sem o filho, assim, sem ter aquela relação, aquela troca de merecimento, né? Então, tem duas coisas que eu falo, assim, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente tem filho, a gente tem que dar o exemplo. Tem que ser pelo exemplo, na verdade. Eu não posso dizer assim, meu filho, não faça isso, e ele vê que eu estou fazendo, ele nunca vai fazer. Então, a educação financeira é a mesma coisa. E a outra coisa também dessa educação financeira para jovens e crianças é isso, assim, é que a criança ela já vá se familiarizando assim, eu preciso, quando eu crescer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que para ganhar dinheiro, né? Porque é como eu estava dizendo assim, os pais hoje vai dando as coisas sem o filho fazer nada. Então, o que é que eu indico? Poxa, peça para o filho fazer uma tarefazinha. Se você forrar a cama, você vai ter uma mesadazinha. Uma lista de tarefas, né? Então, tem essa parte que eu trago, que é uma parte bem emotiva. Então, 2025 tem essa questão de ser o tema, foco, a educação de jovens e crianças, para que esses virem adultos com uma consciência financeira de consumo, de como é que eu vou ganhar dinheiro, tá entendendo? E mais no mundo de hoje, que tem muito assim, essa questão de internet, de influencer, né, que com dinheiro fácil, com dinheiro de jogos, com esses dinheiros assim que vem de uma coisa mais fácil, né? E aí, como eu estou dizendo assim, da parte emotiva é basicamente isso, né? Exato. E aí é onde entra também, né, uma família bem estruturada, com um bom planejamento financeiro realizado. Então isso aí automaticamente se passa para os filhos, enfim. E só para vocês terem ideia, já buscando aí já uma informação linkada a essa questão de como você fazer um bom planejamento financeiro, especialistas, Clint, indicam que, não sei se vocês já ouviram falar, da regra 50-30-20. Tá? O que é que significa essa regra 50-30-20? Significa que a pessoa, né, inclusive chefe de família, ele pode ter uma questão de obrigações cumpridas, com um bom planejamento financeiro realizado. Ele pode ter um momento de lazer com a família e ele também pode ter um recurso que é direcionado para a parte de investimentos. Então, 50% seria, no caso, para custear obrigações diárias ou mensais, como conta de água, luz, telefone, uma feira. 30% seria destinado para a questão do lazer, que aí é onde entra a questão mais de família. E 20% seria uma reserva estratégica. Tá? Uma reserva na parte de investimentos, que aí seria para uma emergência futura, para algo semelhante a isso. Então, assim, a gente vê que com um bom planejamento financeiro, com uma boa educação financeira, se consegue sim aplicar essa regra. Alguns especialistas, inclusive, eles dizem que não seria o percentual de 20%, digamos, o mais adequado, seria 10%. Mas que de uma forma ou de outra a gente sabe que fazendo dessa forma, né, com um bom planejamento, com uma boa educação, consegue-se, no caso, tanto ter a parte obrigatória cumprida, quanto a parte de lazer, e também fazendo uma reserva de emergência. Parabenizar a Sicredi, né, porque de fato a gente vê o cuidado, né, em relação à conscientização, porque de fato as crianças precisam estar sendo envolvidas nas questões financeiras da família, né? Isso. E essa conscientização tem que partir dos pais, porque como você bem falou, é o espelho, né? Você diz, olha, economize, mas se você não economiza, né? Se você não traz essa questão do merecimento e bonifica sem o merecimento. Exato. Né? E assim, o Sicredi ele traz um programa que é Educação na Ponta do Lápis, né? Traz conteúdos e palestras tanto para escolas, como para comunidade, como para os associados, pessoa física e jurídica, e também para quem não é associado. Né? A gente está trazendo essas palestras de educação financeira.
Para as empresas é bem interessante. Por quê? Porque a gente faz uma palestra de educação financeira para os colaboradores. E a gente sabe que quando os colaboradores estão com uma condição financeira mais tranquila, eles produzem mais. Né? E às vezes a gente fala muito da relação com o dinheiro, assim, fala só como riqueza. Só o rico é que consegue. Essa fórmula de 50, né? 30, 20. Exatamente, só o rico consegue, só quando eu tiver dinheiro, né? E não é bem assim, a gente precisa ter esse controle. Então, assim, o Sicredi, ele traz esse programa de educação na ponta do lápis com a temática, assim, dizer assim, não é só dinheiro, é saber como cuidar, é entender como cuidar, né? E também tem alguns conteúdos muito legais. Por exemplo, tem lá no site www.sicredi.com.br/site/educação financeira, e lá tem um materialzinho bem interessante que você pode atender e ver lá o seu índice de saúde financeira. Como é que você está? É bem legal isso aí. Vamos fazer, não conhecia. É bem interessante. Façam porque é muito legal. Assim, qual é o meu nível de educação financeira? E aí, diante do nível de educação financeira de quem fez esse índice, ele vai ter alguns materiais, alguns videocasts, alguns materiais para direcionar, né, a pessoa. E a parceria assim, fantástica com a turma da Mônica, com o Maurício de Souza, né? Ele já começa lúdico, né? Bem lúdico para as crianças, né? Para o pessoal de escola, para eles entenderem como é essa relação com o dinheiro. Aí é lá no www.sicredi.com.br/sites/turma da Mônica, e aí vai também acessar o conteúdo e passar para as crianças esses materiais. Isso é muito legal. Aí você pode estar assistindo com seu filho em casa, né? Já fazer alguma coisa prática com eles, né? Tem até uns joguinhos, é bem interativo. Tem até no YouTube também, que está sendo veiculado. Então, assim, é bem interessante. Eu particularmente já vi e já gostei. Bom saber que é uma ferramenta, né, que a Sicredi está preocupada. E aí a gente estava... Justamente a gente terminou de gravar o ACAPcast com o tema Dia das Mães, e a gente estava falando nisso, de ser o espelho para os nossos filhos. Perfeito. Que hoje aqui a gente teve exemplos de uma mãe que o bebê está com 5 meses, eu já tenho uma filha que está na maioridade, já está no passo da universidade, Cíntia, o filho dela, já está ingressando, e a gente fazendo uma reflexão desse acompanhamento, do que é ser espelho, do que a gente apresenta, de saber respeitar o espaço, o limite. E aí, quando o Clint fala nessa questão que hoje a gente está, a geração atual está muito influenciada, justamente, aparentemente, a rede social, ela está mostrando um lado fácil, né? Um lado muito fácil. E assim, começa com uma brincadeira, com um jogo, de repente, fulano está bilionário, fulano está com um Porsche, fulano está com uma Ferrari, comprou uma bolsa de sei quanto de grife. Então, assim, até onde é que está indo essa influência e onde isso está impactando, né, na nossa vida e na nossa realidade? Porque a gente que tem filho, que está fazendo parte dessa geração, e às vezes muitas pessoas hoje não querem mais uma faculdade, não quer um plano de carreira, não quer fazer uma especialização, porque diz, fulano não estuda, tem tal, está tendo essa facilidade de dinheiro. E a gente trabalha tanto e não tem. Então, isso é muito importante. A gente ter os bancos, ter as financeiras, a gente ter a escola. A gente sempre, em reunião na escola, a gente sempre questiona por que não tem uma cadeira financeira. Isso é muito importante, porque isso é o reflexo de muita coisa, né? Hoje em dia, muita gente, por dinheiro, por status, eles estão esquecendo o princípio de família, de corpo, de sexo, né? Então, a gente vê que a gente está numa popularidade, a gente está numa desvalorização, que quando a gente vai olhar, tudo está influenciando em quem? Em dinheiro. Porque dinheiro não passou. A expectativa que a gente está vendo é que dinheiro virou uma coisa banal, que qualquer pessoa pode ter a qualquer momento e de qualquer jeito. E a gente sabe que não é assim. Então, quando a gente cria aqui, lá em casa, cada um tem um porquinho. Quer tal coisa, vá. É bem interessante, né? Inserir a criança dentro do contexto familiar. De repente, tem contextos familiares que permitem mais tais situações. Tem famílias que não. Então, é sempre inserir a criança nesse contexto e com auxílio, né, a comunicação, né?
Perfeito. Comunicação. É feito, eu digo assim, tudo precisa ser bem transparente em casa. Tem que falar sobre dinheiro. É porque o pessoal diz, não vou falar sobre dinheiro, não, já vou brigar com a mulher, né? Já vou brigar com o meu esposo, já vou brigar, né? Já vai ser aquela intriga toda. Realmente, quando falta dinheiro, né? Tudo vira um problema gigantesco. O interessante é se precaver, né? Já diante, não esperar o caos chegar, né? E assim, como Sheila falou, a gente tá numa semana de imposto de renda e o que o pessoal... É claro que é bem complexo, assim, às vezes tem muita coisa, o pessoal fica com muita dúvida, assim, dizendo assim, o que é que eu preciso declarar? Né? E o que é que eu preciso? É o que eu preciso? Primeiro que a gente precisa entender uma coisa. Claro que tem as particularidades legais, mas a gente precisa, primeiro, uma coisa bem simples, que é entender o que é que eu ganho e o que é que eu gasto. Isso aí já é o princípio básico, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, tá entendendo? E o segredo é anotar. E o segredo é esse. Então, assim... Tudo que for de planejamento, for gastando, anotando para ter esse quantitativo. E hoje tem muita facilidade. Por exemplo, o Sicredi, ele tem um aplicativo chamado Sicredi X, né? Que lá no aplicativo já integrado, ele já faz essa questão do que entrou e o que saiu, o que você vai pagando, ele já vai alocando. É um gasto com despesa fixa, é uma despesa variável e já vai dando saldo. Então, você já vai sabendo ali qual é que você gasta mais. É com lazer, com certeza o pessoal está gastando menos, né? Com certeza é mais com consumo, né? Com feira, eu até estava vendo uma pesquisa aí, para quem ganha um salário mínimo, na pesquisa diz que até 50% do valor gasto com alimentação. Então, como é que o pessoal está vivendo? A gente tem aluguel para pagar, né? Carro, essas questões. Está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo. Então, assim, tem o Sicredi X, mas também tem aquela questãozinha, como eu dou um exemplo. Assim, a minha mãe, ela é bem controlada. Porque a gente traz muito o exemplo dos nossos pais. Ou a gente... ver alguém da família sendo controlado, ou então a gente diz assim, não, fulano é tão descontrolado que eu quero ser diferente. Né? A gente traz essas coisas. Então, assim, ou você faz isso, né? Essa geração mais tecnológica, né? É muito mais legal você estar no celular vendo lá, né? O que você gastou e o que não gastou. Então, faz feito minha mãe. Minha mãe, ela faz o controle feito aquela contabilidade de guarda-livros. Ela pega assim, do lado do caderno ela bota o que ela recebe e do outro lado ela bota tudo que vai gastando. Então essa é a primeira dica. Livro caixa. Ela faz um livro caixa. Né? Ela está dentro da... Mas eu tenho um cliente que ainda vai. Chega assim, anotado. E eu digo assim, e funciona do mesmo jeito. O interessante é fazer. E eu sempre brinco muito assim, dizendo assim, quando a gente vai... Não sei se vocês assistem filme de terror. Não sei, assim, ninguém gosta muito, mas já assistiram alguma coisa? Ou no filme de terror, numa novela assim, que tem aquela questão de suspense, né? Eu digo a mesma coisa. Quando tem um fantasma, quando tem um bicho assim que você não vê, você fica com mais medo. Você fica arrepiado, aquela coisa toda, né? Bem, eita, naquela tensão. A mesma coisa é com dinheiro. Quando não quero saber quanto é que eu tô gastando, não. Quando chega a fatura do cartão, lhe dá aquele susto. Né? E agora? Eu gastei isso não. Como é que eu vou pagar? E agora? Pronto, a mesma coisa. E quando você vê o bicho no filme, ou no seriado, ou em alguma coisa desse, o bicho era isso, então a mesma coisa é o dinheiro. Então é isso que eu estou gastando, então eu preciso melhorar esses meus gastos. Né? Eu preciso melhorar esses meus gastos. Outra dica importante também que eu trouxe é a questão do cartão de crédito. O pessoal tem muito essa questão. Ilusão de rico, né? A ilusão, o cartão de crédito ele dá uma ilusão de rico. O pessoal... As parcelinhas. Vou pagar em 12, em 10. Beleza. Parcela aí. Essa questão do parcelamento, eu conheço muita gente assim, mas essa questão do parcelamento, do endividamento é ruim, Mas quando ainda cabe no bolso, eu não digo nada não. Mas tem gente ainda que faz um cálculo. Tem gente que faz um cálculo assim, ó. Eu ganho 2.000 e o cartão é 3. Então eu gasto 5. Meu salário é 5. Né? O salário é 5. É muito. E acaba passando um cartão para pagar outro. Vai fazendo aquelas pedaladas financeiras que só vai gerando bola de neve. Pagando então, valor mínimo, que aí já tem os juros absurdos sobre o saldo residual. Né? Uma dica bem importante é... Eita, eu estou com um endividamento no cartão de crédito, vá na sua instituição financeira, né? Vá na instituição financeira, pegue uma linha de crédito mais barata, porque o juro do cartão é muito mais alto durante o ano, e faz um parcelamento que caiba no bolso. Né? E faz feito o pessoal da igreja diz assim, mas isso é pecado? Dizer,
depois que você sabe como é o pecado, não peque mais. É. Então, depois que você pagar o cartão e não volte a pecar novamente, não, tá entendendo? Faça a mesma coisa. E uma outra dica para pessoa física, para a gente entrar na jurídica, que também eu estou aqui querendo a colaboração de Tiago, ele é muito expert nisso, que é a questão da renda passiva. Né? Todo mundo diz assim, todo mundo diz Tiago, mas se não está nem sobrando. Se não está nem sobrando, Não é muito mal verdade. tá dando para pagar, Como é né? que se faz, né? Mas Né? eu confio na dupla aí, na dupla pra gente achar. Que a gente vai sair aqui experta. Então, Tiago já deu uma dica muito fera, que foi essa questão de você separar, fazer o orçamento, né? Planejamento. O que é orçamento? É você dizer assim, meu salário é, vamos dizer assim, uma continha de padaria, é R$1.000, né? Feito o Tiago estava dizendo, é R$1.000. Então, assim, Tiago disse que com lazer 30%, muita gente vai achar muito, mas pelo menos 10% para o lazer. 10% para o lazer, 10% para aquele gastozinho que eu digo muito para quem tem filho, assim, você tá com aquele dinheirinho guardado ali, 10%. Digamos que eu ganhei R$1.000, R$100, aí tô guardando ali. Aí quando você guarda, você diz, não, vou fazer alguma coisa, o filho começa a resfriar. Aí você leva ele no hospital, aí já passa a receita, acabou só aquele dinheiro, na verdade. Então você tem que guardar o dinheiro para a reserva de emergência, porque se você não tiver, aí você vai se endividar com cartão de crédito. 80% é óbvio que, como eu já estava dizendo, a alimentação muito cara, né? O custo de vida só vai aumentando, então tem gente que não, né, já não está dando para isso. Combustível e alimentação é uma coisa assim que a gente precisa diariamente e parece que cada dia mais vai aumentando as coisas de consumo, né? É, e vai tributando, aumentando. que a gente não vai nem entrar nessa questão de tributação aí do imposto alto ou não. Mas eu digo assim, e 10% para você ter aquele lazer, para você gosta de tomar uma cervejinha, para você gosta de sair com o filho, de passear, né? Para você também não ficar sentindo que está só trabalhando, né? Trabalhando naquela vida, né? A minha vida é só para pagar boleto, né? E essa parte de investimento é assim, vou dar um exemplo, né? Às vezes você acha que precisa investir muito, mas um exemplo, às vezes você vendeu um terreno, vendeu uma casa, vendeu um carro e não sabe o que é que vai fazer com o dinheiro. Então você pode ter uma renda passiva, né? Que eu estava até tirando algumas dúvidas com o Tiago, dizendo assim, um exemplo, fazendo uma conta de padaria, mas a gente já vai passar para o Tiago assim, eita, eu vendi um terrenozinho que era R$100.000 o terreno. Então, como a Selic hoje está ali 14,75, no mínimo eu vou ter um rendimento aí no mês de 1%. Então, digamos, daqueles 100 mil eu vou ter uma renda passiva de R$1.000. Então já vai me ajudar a pagar minhas contas, né? Com isso. Eu estava falando com o Tiago o seguinte, né? Eu tenho 4 filhos, né? Todos eles têm uma previdência lá, uma previdência no Sicredi. Para quê? Para que a gente, quando a gente fica pensando no futuro dos filhos da gente, na verdade, a gente fica pensando assim, eita, eles vão ser o quê? Né? Qual é a faculdade que eles vão estudar? Mas aí o meu intuito de fazer a previdência é dizer assim, quando eles completarem 18 anos, vai ajudar em alguma coisa. Vão comprar uma moto, comprar um carro, fazer a faculdade. E eu fiquei dizendo, mas se eu não tenho dinheiro, não é assim, demais para fazer isso. Mas eu comecei com R$50. Pouquinho, vai. R$100. O importante é Exatamente. Então eu ontem eu estava conversando com o Tiago, tomando um café e dizendo assim, Tiago, o que é que eu faço? Né? Eu faço uma previdência, eu faço um investimento, e aí ele me orientou. Essa parte, vamos lá. Essa parte é muito legal. Essa parte é bem interessante, tá? Porque assim, até hoje, né, na parte da tarde, eu vou acabar tendo um bate-papo com os colaboradores da Sicredi Centro Pernambucana, falando justamente sobre o lado emocional do dinheiro, tá? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, somos movidos por crenças. Né? Em alguns instantes, a gente tem uma crença, como o cliente bem citou anteriormente, de que, tipo, investir é coisa para rico. Não, não é. Existe uma pesquisa que foi feita em parceria com a Ambima e a Datafolha, que mostram que a classe D, a classe E, que é a classe mais, digamos, financeiramente mais atingida, né? Ou seja, não são pessoas que recebem tanto um salário, mas essa classe, ela está em ascensão na questão de investimentos. Ela já começa a aparecer ali com 17% da população brasileira investindo, né, em algum tipo de recurso financeiro, enfim, algum tipo de investimento. E são pessoas que não são tão favorecidas. Tá? Então a gente percebe que isso existe.
E quando o cliente traz essa questão da previdência, existe uma crença muito grande em cima da previdência de que é algo que eu tenho que fazer, digamos, e que eu não posso tocar. Então surgem diariamente lá na cooperativa pessoas que dizem: Tiago, o que é melhor? É investir numa previdência ou é investir em alguma outra situação de investimento? E aí é onde entra justamente a questão da crença, tá? Porque a partir do momento que você investe em um produto que tem liquidez diária, tá? Vamos botar aqui fundos de investimento, vamos colocar aqui os RD6. Os RD6 são comparados aos CDBs dos bancos. Então, se de repente você está investindo ali nesse produto e na previdência privada, surgiu alguma emergência, o que é que você vai fazer? Uma emergência, digamos, que não seja uma questão médica, por exemplo, né, que o cliente citou, que está juntando o dinheirinho ali, o filho vai e começa a escorrer o nariz, aí já é R$200 na farmácia, né? Supomos que não seja algo desse tipo. Supomos que apareceu uma viagem que de repente poderia ser adiada, mas eu quero fazer agora, né? Então, diante dessa situação, eu utilizando uma crença, para onde é que eu vou? Eu vou para o mais fácil. Eu vou pegar o dinheiro que está na liquidez diária. Por que eu não vou para a Previdência? Porque a Previdência, existe uma crença de que é um produto que eu preciso investir e que eu não posso tocar. Por quê? Porque quando meus filhos tiverem 18 anos de idade, eu não vou, né, vamos dizer assim, eu não vou ser uma pessoa que vou quebrar essa finalidade. Então, até essa crença, né, o lado psicológico que a pessoa tem que ter com o dinheiro, ela é interessante também, nesse sentido. Tá? Então, quando o cliente diz: Tiago, é melhor eu continuar investindo na Previdência ou em outro tipo de investimento? Foi isso que eu expliquei. Cliente, vai depender da tua finalidade com o recurso. Porque a partir do momento que você tem lá no seu planejamento já financeiro, que é o que a gente falou anteriormente, que eu preciso fazer essa contribuição, de repente pode ser até que esteja dentro da regra 50, 30, 20, tá? Que não está extrapolando os 20%. Então, meu irmão, continue na Previdência, porque é um recurso que você tá dentro do seu planejamento financeiro e é um recurso que ele tem uma finalidade, tá? Paralelo a isso, eu posso estar fazendo também outro investimento, né? Mas assim, que seja, digamos, respeitada essa finalidade do recurso, para que eu não quebre essa finalidade que ele vai ter lá no futuro, que é dar uma garantia para os meus filhos, né, com relação a um estudo, com relação a um carro, uma moto, uma viagem, uma formatura. É uma formatura, né? Exato. Nós, por exemplo, que somos formados em contabilidade, né, eu da mesma faculdade que cliente, a gente quando se formou, digamos, da minha turma eu fui o único que não estava preparado financeiramente, porque eu ainda não trabalhava naquela época, para poder pagar a minha festa, né, digamos. Então, quer dizer, se eu tivesse me planejado anteriormente, ou até mesmo os meus pais tivessem se planejado anteriormente, talvez eu tivesse aquela festa também. Mas que no final das contas eu acabei fazendo uma festa dias depois da formatura, né, que todos os meus colegas que estudavam comigo também foram para ela, mas que tipo, eu não me preparei anteriormente para essa finalidade, que é algo que o cliente hoje está fazendo para os filhos dele. Então vê que legal, né? Assim, o planejamento financeiro que ele fez, ele incluiu isso daí, tá? Então assim, o X da questão é a crença que a gente tem com relação, né, ao tipo de investimento, o que é que ele vai me proporcionar, e também essa questão da finalidade. Então o cliente, ele meio que já matou a charada, a gente tá ali conversando bem rapidinho, tomando café. Então foi bem interessante. Que é onde a gente, hoje em dia, quando começou essa reforma, né, da Previdência, que muita gente era contribuinte, que mudou. Isso. Então tinha aquele conceito, ok, tá faltando 1 ano, 2, vamos contribuir pelo teto para a gente poder ter aquela renda. E quando hoje muda, é uma média que é feita. Então hoje você tem uma renda de 5, 6 mil reais. Quando você for beneficiar, quando você está ali, entende que você trabalhou, que você quer descansar, você vai ter um salário e meio. Exatamente. Você vai ter no máximo 2 salários. Como é que eu vou sobreviver? Porque justamente a idade vai chegando, vem remédio, vai aumentando a família, porque automaticamente só eram os filhos, já tem a nora, já tem os netos, você já vai naquela obrigação. E hoje a gente vê que essa população também está muito perdida. Perfeito. E sempre chega lá, Sheila, é melhor eu pagar o INSS ou ter uma previdência privada? Olha aí. A gente sempre está batendo com essa orientação. Que garantia nós temos, enquanto contribuintes da Previdência Pública, de que nós vamos se aposentar com ela? Eu já digo logo. Que garantia nós temos? Eu mesmo digo logo. O padrão, né, Eu já digo logo. Tem, se você quiser que contribua para, tipo assim, um acidente, Deus o livre, você falecer, seus filhos têm a garantia pelo menos de 2 salários.
Agora, invista na privada. Na Porque privada, a gente perfeitamente. é a realidade hoje que a gente vive. A gente não tem a segurança. Pronto, eu tenho um caso que a mulher tem uma enfermidade, é uma doença degenerativa, faz 1 ano e meio que o INSS vinha cumprindo, de repente o INSS ela pediu uma perícia, o médico disse que ela estava apta a trabalhar. Acontece. É esse tipo A de mulher situação. não tem mais empresa, depende em casa e hoje não tem nenhuma reserva. Tem aquele checklist de remédio para Exato. comprar, É. que é super caro, né? A gente fala da alimentação, mas também a parte de medicação, um custo muito alto. Uhum, E não tem uma reserva e também não tem uma previdência privada. justamente. Não está preparado. Então, hoje, esse conceito de, né, tanto, às vezes a gente via muito essa preocupação, já depois da faixa etária, de 30 e 40, vamos fazer uma previdência privada? Uhum. Mas hoje a gente tem que entender que o filho nasceu, então automaticamente você já, Pronto, é Exatamente. isso. E é E, basicamente isso que né, a gente tenta sensibilizar o nosso associado. né, antes a gente se preocupava com o plano de saúde. Exato. Mas se o menino tiver saúde, a gente está livre. Então é melhor a gente aplicar no investimento. A previdência Né? privada, ela garante, Sheila, ela garante um patrimônio, né? E até, como você bem citou, digamos que o contribuinte ali da previdência privada, ele veio a falecer e deixou beneficiários. A previdência ela é tão interessante que esse valor que ele contribuiu, ele é distribuído entre os beneficiários sem precisar passar por inventário. Então você Coisa veja boa, isso eu não o sabia. quão flexível é o produto É. nesse sentido. Tá? Então, assim, a Previdência, existem muitos questionamentos, existem muitos mitos, né, em cima da Previdência privada, mas como a gente bem citou aqui, rapidinho, é um produto que é de uma instituição financeira privada, né, muitas vezes. Ele é um produto que ele é flexível no sentido de, em caso de falecimento do contribuinte, deixando beneficiários, não precisa passar por inventário, o dinheiro é automaticamente distribuído para os beneficiários. Existe a questão de flexibilidade também no aspecto de que, Tiago, eu quero começar contribuindo com 1.000, teve um aperto financeiro por algum motivo específico, então automaticamente ele pode reduzir essa contribuição, ele pode pausar a contribuição, né? Tiago, vendi um terreno, que foi o exemplo que o cliente bem citou. O que é que eu faço com o recurso? Vamos estudar qual é a finalidade que você quer com o dinheiro. E aí é onde entra a questão de uma diversificação de carteira bem feita, né? A gente conhecer o perfil do associado, diversificar o recurso. Então vamos pegar aqui dos 100 mil que o cliente disse da venda do terreno, vamos colocar 50 na Previdência. Então, quer dizer, ela é muito flexível nesse sentido, de você contribuir, de você parar, de parar de contribuir, de você colocar um aporte financeiro maior. Isso só vai acrescentar lá na frente, né, para você ter aí uma reserva financeira robusta que venha garantir o sustento da família em muitos casos. Então é um produto que, tipo, a gente recebe vários questionamentos sobre ele, que de repente é um produto que não é tão viável por conta que tem uma tributação, que tem uma coisa ou outra. Mas hoje, com exceção da poupança, que está rendendo 0 ponto alguma coisa, né, frente a uma Selic que a gente está disparadamente nas alturas. Então, tem outros tipos de investimentos, mas a previdência privada, na minha concepção, precisa ser colocado numa diversificação de carteira. Eu acredito que é um investimento muito interessante. Temos também dúvida, que veio agora uma pergunta até de um ouvinte nosso, que ele diz assim: qual a segurança que a gente tem com a previdência privada se chegar o caso de a instituição quebrar ou fechar? Que é o que a gente vê hoje em dia muito, né? A gente Exato. vê aí agora, recentemente, esse rombo grande no INSS, Perfeito. e onde muita gente está desesperada, a minha aposentadoria vai acabar, agora eu não vou conseguir, como é que vai ficar a situação Perfeito. também? O que as pessoas às vezes não conhecem da Previdência, que acham que a Previdência pertence à instituição financeira. Na verdade, a Previdência ela é um fundo de investimento. Tá? E como um fundo de investimento, ele tem, digamos, um CNPJ. Tá? Esse fundo de Previdência ele é liberado através de um CNPJ, tem um código de SUSEP, tem toda essa questão que envolve esse produto. Então, se a instituição financeira ela vier a quebrar, aquele CNPJ não Está à pertence à parte instituição à instituição. financeira. Tá? Então, ele é um Entendi. CNPJ que ele está desvinculado. Então, se quebrou, infelizmente aconteceu, ele vai ser, digamos, ele vai ser o contribuinte, no caso, ele vai cobrar do CNPJ a qual pertence esse fundo, uma vez que ele não é administrado pela instituição financeira que quebrou. Né? A gente, na verdade, faz o quê? A gente coloca o produto à disposição,
A pessoa contrata ele, mas não somos nós, enquanto instituição financeira, que gerimos aquele investimento. Vocês são um intermediador. A gente é um intermediador. Isso acontece, inclusive, nas plataformas que nós temos, que a gente chama até de plataformas de terceiros, que existem várias espalhadas aqui pelo Brasil. A mais conhecida é a XP, por exemplo, que eles também comercializam produtos, no caso, que não pertencem a eles. Tá entendendo? Então, assim, existem vários CNPJs que eles colocam lá para comercializar que não são deles. Então, se a XP quebrar, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. Né? Então, assim, o recurso, no caso, ele é comercializado pela instituição, mas não é administrado por ela, não é gerido por ela. A gente tem aqui outra dúvida falando realmente sobre previdência privada, onde você acabou de falar, né? Vocês falaram. Pronto, meu filho acabou de nascer, eu quero uma previdência até 18 anos. E aí eu consegui pagar até 10, 11 anos dele, que é aquele valor. Mas agora eu não tenho mais condição. Estou passando pelo processo financeiro, algum tipo de doença dele. Eu posso fazer esse resgate desse valor? Exatamente, pode. Está dentro da questão da flexibilidade. Dentro da flexibilidade Isso. existe aquela quebrada. O ideal é permanecer. Não consiga, pode fazer o resgate. Pode, sim, pode ser resgatado. Sem ser aquele período que foi contratado. Isso, na verdade, é outra crença que o pessoal tem com relação à Previdência, de que é um produto que ele é intocável. Né? Quando eu falei de crença, citando o exemplo de Clint, é porque se você tem a facilidade de pegar um recurso com liquidez diária e a Previdência que existe um processo de resgate, eu vou ir logo para o mais fácil. Né? Por exemplo, a previdência privada, a depender do valor que você quer resgatar, ele pode ser liberado em D mais 10. Significa que eu peço o resgate hoje e ele vai creditar a conta da pessoa em 10 dias. Então é mais fácil eu fazer essa movimentação, esperar 10 dias, ou eu sacar de onde está mais líquido o dinheiro. Então é uma crença que o pessoal tem também com relação à previdência privada, de que ela só pode ser sacada no final. Não necessariamente. Se teve um arroxo financeiro e precisar daquele dinheiro ali no meio do processo, pode-se fazer também um resgate. O ideal é que não, feito assim que falou. O ideal é que não. Outra pergunta que é assim, a gente sempre quando debate, o cliente chega lá no escritório, eu acredito que já chegou até vocês também, que é o seguinte, a do INSS eu tenho ali aquele dinheiro todo mês, mas a minha privada vai chegar a um determinado ponto que eu vou resgatar. Então, eu vou pegar aquele montante. Aí a gente não está preparada para a situação financeira de administrar aquilo ali mensalmente. Perfeito. Porque recebe um montante, né? Isso. Aí, Depende. Mas aí vamos aí nesse... vamos supor que seja um resgate total que ela fez. Chegou naquela idade, pronto, completei para 62, 65. Agora eu me aposentei, quero resgatar aquele valor. Aí esse dinheiro vem resgatado todo de uma vez, tem a opção de ser fracionado como se fosse um salário, porque uma pessoa que ele nunca teve educação financeira, que foi acostumado a ter aquela renda mensalmente, quando ele vê aquele montante, a primeira coisa que ele faz, eu vou reformar a casa, eu vou mudar o carro, eu vou dar não sei o quê. Ele não tem esse cuidado de dizer assim, pronto, esse dinheiro que eu tenho aqui é o que vai me levar até o último dia da minha vida. Exato. Ele vai pensar, essa vai ser a última opção, que é o certo. Ele vai querer fazer um desses processos. Perfeito. Faltou aí a educação financeira. Exatamente. Correto? E antes de Tiago responder essa pergunta, assim, quando o Sheila falou, assim, aí a gente vê muita gente... eu sou da época de televisão, né? Eu não sou tão novinho, mas também não sou tão velho não, mas também não sou da época de televisão. E a gente vê muito reality show, vê muita coisa, o pessoal ganhando muito dinheiro, e como o Sheila falou, né? E não sabendo investir o dinheiro, gasta todo com bem de consumo, mas não tem uma rentabilidade, né? Então, vai dar a casa à mamãe, a meu tio, a não sei o que, sim. E depois disso aí, quem é que vai manter isso tudo? E aí foi bem interessante essa questão que o Tiago vai responder da previdência privada. Quer dizer assim, quando eu tirar um montante e eu vou comprar um carro, sim, e como é que eu vou manter? Me manter e manter o carro, ou manter a casa, ou manter uma fazenda, ou uma casa na praia. Como é que eu vou manter isso? Que diz logo, tá guardado lá, ou eu vou para a praia, eu vou investir isso. Sim, depois. O que é que acontece? Pronto, para isso, Sheila, foi bem interessante a pergunta, porque existe justamente a educação financeira para nortear as pessoas nesse sentido, né, do que fazer com o dinheiro, né? E como a gente acabou conversando também bem rapidamente, o dinheiro tem um lado emocional, né? Vou até citar um exemplo. Se você está feliz, você procura alguma coisa para gastar para comemorar sua felicidade, né? Se você está triste, você procura alguma coisa para acabar com a tristeza. Então, o dinheiro tem um lado emocional. Então, quando você é ganhador de um Big Brother, por exemplo, você está feliz, então você quer, de alguma forma,
né, extravasar, Distribuída. né, e vai ser para poder aumentar a felicidade, digamos. E levando como exemplo essa questão da pessoa que recebeu o montante, o que é que acontece? Existe a possibilidade de se receber na Previdência o montante de uma vez, ou de você fazer uma renda vitalícia ou uma renda por prazo certo, tá? A renda vitalícia, como o próprio nome diz, eu tenho aquela reserva e até eu morrer eu vou receber aquele valor. Todo mês, faça chuva ou faça sol. Aquele valor vai pingar na minha conta todo mês. O montante todo a gente já sabe que vai entrar na conta corrente da pessoa o valor do montante acumulado. A renda por prazo certo é uma renda que, por exemplo, isso aí vai muito também do autoconhecimento da pessoa. Se eu tenho hoje 80 anos de idade, minha previdência privada ela chegou no momento de eu receber o meu benefício. Eu posso optar em receber essa renda por 10 anos, por 20 anos ou por 30 anos, por exemplo. Se eu tenho 80 e se eu viver até os 100, show de bola, né? Então eu vou receber a minha renda no prazo de 20 anos. O que é que isso vai melhorar? A contribuição ela aumenta, porque eu determinei um prazo para poder aumentar, para poder receber aquele valor. Então, se eu receberia de forma vitalícia R$1.000, como eu diminuir, digamos, o meu tempo de recebimento, ela vai para 2.000. Então, tem muitas pessoas que também fazem esse cálculo. Mas, diante de uma situação de recebimento de um recurso, tá, de valor, digamos, de um montante acumulado, e a pessoa não quer mais colocar em previdência, o que é que a gente faz? A gente faz um estudo de investimento para essa pessoa. Todos os investidores ele têm um perfil, tá? Isso aí é inegável. Todo mundo tem um perfil. Tem aquela pessoa que é mais conservador, que não aguenta ver o dinheiro oscilar R$1 a menos, que, meu Deus, já bota a mão na cabeça. Entre desespero. Isso. Tem aquele que é mais moderado, que vê o dinheiro ali caindo, aí olha, rapaz, dá para segurar a barra aqui. Acho que eu consigo segurar mais um mês aqui essa oscilação. E existe aquele arrojado que pode estar dando na canela, o dinheiro dele está caindo aqui, mas quando é no outro mês, por algum motivo, aquele ativo que estava caindo dispara de novo, sobe, e aí a pessoa está ali se mantendo confiável de que o investimento está bem feito. Então, primeiro ponto, o que é que eu faria com essa pessoa? Vamos ver qual é o seu perfil de investidor. É conservador? Vamos formar uma carteira conservadora. É moderado? Temos o produto adequado. É mais agressivo ou mais gosta mais de correr risco? Então, vamos fazer essa carteira. No final das contas, a gente monta uma estratégia para essa pessoa, de forma que essa carteira vai dar uma renda passiva, como o cliente falou, que pode ser, inclusive, complementado com a aposentadoria pública. Então, existem várias formas de estar movimentando recursos. Agora, que para isso a pessoa precisa se entender, se conhecer, ter uma boa educação financeira, que é o tema da nossa conversa, para que a gente possa seguir adiante com ela sem ela ter surpresa, né? Porque, na verdade, quem vai administrar o recurso é a pessoa. A gente só diz assim, ó, pode ser dessa forma, você vai ter uma renda mais ou menos nesse valor e agora é com você. Muito importante esse tema que a gente fala, né? Porque, assim, a gente vê que faz parte do nosso dia a dia. Sim. Né? Enquanto pessoa, E aí, né? quando a gente vai para o lado profissional da gente, diante da realidade dos clientes, a gente vê. Tem uma empresa que ela abriu hoje. Ela, do nada, ela pipoca. Pipocou, ela faturou, ela fez investimento. Quando é de uma hora para outra, com 2, a gente tem essa estatística, que os CNPJ não estão passando mais de 5 anos, né? E aí é onde a gente vê que não, o dono da empresa não tinha uma educação financeira. Ele não tinha um planejamento, né? Isso é muito interessante, Sheila. Isso é uma das coisas assim, bem interessante que eu digo assim. Você vem sem a educação financeira, mas você é expert em alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você é cozinheiro, aí você monta um belo restaurante. Exato. Né? Mas não tem essa... E você fica ali na produção. E o financeiro você vai deixando para debaixo do tapete. Né? A organização financeira vai deixando para debaixo do tapete. Não procura um especialista, né? Não procura uma instituição financeira também que lhe ajuda e ali vai juntando aquela sujeira toda para debaixo do tapete. Uma hora estoura a bomba e o CNPJ é fechado. A gente vê. Então, assim, eu trago também algumas dicas para a pessoa jurídica dessa parte de educação financeira que também são muito legais. Uma das coisas, como eu já falei na APF, é organizar o financeiro, é saber tudo que entra e tudo que sai. Porque, principalmente o pessoal que está começando, acha que o faturamento é lucro. Né? Até porque quem está começando... É o problema. Isso é um grande problema, é a realidade geral. Eu sei que tem gente que empreende para investir e tem gente que empreende por empreender por necessidade.
Né? Para sobreviver, só né? que o percentual de necessidade é muito maior do que aquele que é para investir. Então, aquele cara que ele já está na necessidade ali, ele já quer que o primeiro mês de faturamento já dê para pagar as contas dele tudinho. Não é verdade? E ainda sobra. Então, ele acaba tirando todo aquele faturamento para suprir as compras e acaba não repondo. Então, uma das coisas assim, você tem que ter aquele controle de entradas e saídas. O Sicredi hoje tem um aplicativozinho lá também para PJ, que é o organizador financeiro, que ele faz todo esse controle de entrada e de saída. Mas as empresas, as menores, para as menores, assim, para quem é MEI, para quem é uma empresazinha pequena que não tem esse sistema de controle, ele pode contratar lá com a gente esse organizadorzinho financeiro que ele faz tudo que entrou e tudo que saiu e ele dá aquela margem, a margem de lucro, né? Que o lucro é o resultado da equação do que eu vendi, né? Do que eu faturei, menos do que eu gastei. Então a última linha não é a primeira que eu tenho que gastar, é a última, que é a questão do lucro. Então, assim, tem essa questão, mas também as empresas maiores já têm sistemas operacionais que fazem esse controle. Então, mas você precisa saber o que entra e o que sai. Outra coisa interessante é a questão também da gestão de custo e precificação, né? Porque muitos empresários, eles não sabem precificar o produto, eles não sabem que o produto tem um custo, que é o que eu comprei. Vamos dar um exemplo simples assim, essa caneca. Por quanto eu comprei ela? Eita, sei lá, comprei por R$10, né? E eu vou vender por quanto, né? Mas fora a questão do lucro, tem a questão dos impostos. Isso. Na verdade, então eu tenho que pegar o que eu comprei, colocar os impostos e colocar a margem que eu tenho. Então, às vezes ele não sabe precificar e acaba se atrapalhando muito. E assim, para finalizar essas dicas de educação PJ, é a questão de tomar um crédito consciente também. Né? Eu digo isso, o que é tomar um crédito consciente? Sempre é bom tomar dinheiro na instituição financeira para as empresas, para que elas possam investir e não para pagar despesas. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu pego lá, sei lá, R$50 mil para comprar uma máquina, e essa máquina vai produzir, e eu vou faturar mais. Então, faturando mais, eu posso pagar o financiamento do banco direitinho e ainda ter um lucro, né? Beleza. Mas quando eu pego, muitos empresários, em vez de ir guardando, por exemplo, o 13º do funcionário, né? Que ele já poderia... E provisionando o recurso. Ele poderia já provisionando o recurso. Como era essa provisão que você fala, Clint? Não, eu falo assim, você já poderia pegar na conta da empresa, você poderia já ir aplicando esse dinheiro. Entendeu? Parcelado, assim, ó. Eu vou ter um gasto de 50 mil com o funcionário, então eu vou parcelando, deixando lá na aplicação. A aplicação ainda vai render. Então, eu vou pagar aos meus colaboradores e ainda vou ter o recurso, um recursozinho aí, uma laminha ainda, né, para gastar. Então, assim, quando eu pego o dinheiro para pagar a despesa, aí quando chega no final do ano não tem o 13º. Aí eu vou e pego o 13º com a instituição financeira para pagar a despesa. Como é que eu vou repor esse dinheiro? Então, sempre é importante você, na instituição financeira, tomar um crédito consciente. Para que é? É para investimento? É para máquina? É para construção e reforma? Porque também a instituição financeira ela tem um processo de precificação. Então, cada linha de crédito, para cada linha de crédito, ela tem uma taxa diferente, né? Uma taxa diferenciada. Né? E já linkando a isso que você falou, Clint, que foi bem interessante, a gente eu conheço empresas, né, que é do meu conhecimento, que são empresas do mesmo porte, que a origem do recurso, digamos, do recurso maior dessa empresa, para que ela faça pagamento de folha, que faça todo o processo, digamos, orçamentário da empresa, vem da mesma fonte. Tá? Então esse recurso ele é pago pelo mesmo pagador, digamos assim, só que o gestor da empresa, ele valoriza a questão da educação profissional, da educação financeira mais profissionalizada, ele investe nisso, e a outra não. E são empresas de mesmo porte, de mesmo tamanho, de mesma finalidade, só que essa que o gestor ele investe nesse tipo de situação, ela tem provisionado já o recurso, que se ele quiser pagar durante, acho que 5 anos, o 13º, o dinheiro já está guardado. Que tem as férias também, que também é outro... Ele já provisiona esse recurso, inclusive aplicando a regra 50, 30, 20. Tá? Só que para a empresa funciona diferente, né? Porque a empresa não tem lazer. Mas a empresa ela pode direcionar um recurso para fazer um evento com os colaboradores. Né? Pode estar ali
presenteando o colaborador, fazendo uma campanha interna, né? Enquanto que a outra não aplicou nem o 50, 40, 10, por exemplo. Tá? Então, essa que não investe nesse tipo de situação, paga seus compromissos, mas paga com certa dificuldade, recorre ao crédito que é para pagar a despesa, que é o crédito para pagamento de 13º. Então, assim, o que a gente vê, já linkando essa situação que o Clint trouxe, é que a educação financeira, ela tem todo o diferencial. Né? Que Na é o parte que a PF gente, e PJ, tá? que foi o que a gente viu aí durante a pandemia, né? Sim. Quem tinha um acompanhamento, quem tinha uma educação financeira, quem trabalhava com esse, eu digo sempre assim, pé no chão. Porque às vezes a pessoa diz assim, não paguei o imposto. Ah, não vou pagar. Parcele. Certo, vamos parcelar. Mas você tem que entender que mês que vem, você tem um imposto do mês, você tem esse parcelamento. Exatamente. Então, quando você parcela, você está aumentando sua despesa. Ah, depois eu vejo. Aí, não parcela. Aí, vamos para o reparcelamento. Às vezes acontece de ter o dinheiro em casa. Ah, não vou pagar imposto agora não. Gente, juros e multa. Quando eu sempre faço, quando eu fecho o balanço do ano, e uma das contas, eu digo, faturamento compro e vou para a despesa. E deixo bem destaque, juros e multa. Quando as pessoas veem juros e... Eu paguei tudo isso. Aqueles que têm a consciência, ela já diz logo, o vencimento é tal dia. Olha, mano, que eu não vou dar dinheiro ao governo de juros e multa, não. Justamente. Porque quando você vai olhar, a gente vê empresas que ele paga uma folha, ele paga um décimo, ele paga uma férias. De tanto que paga de juros e multas, justamente por conta disso. Justamente. Por não ter essa educação financeira. Faltou a educação Porque financeira, o planejamento. Que é o que o cliente disse. Eu estou aqui, eu sou contadora, mas eu sempre fui CLT. Eu não tenho a parte de administrar uma empresa, de impostos, funcionários, em tudo. Eu sou bom nisso aqui. Mas será que eu sou uma boa financeira? Eu vou ter um controle? Perfeito. Então, eu preciso entender que não é o fato porque agora eu sou empreendedor, porque agora eu sou empresário, que eu não preciso de uma educação financeira. É essencial para eu poder Todos dar precisam. continuidade no meu projeto, né? Todos Isso precisam. é onde a gente vê muita dificuldade. Exato. Quando vocês falando e a gente automaticamente vai para o nosso dia a dia. Exato. E o quanto a gente vê que tanta gente pega, né, perdida em alguma situação, e o quanto a gente pega com os nossos clientes. Aí vem a situação de o que é que está faltando aqui? Justamente. E aí, quando Muito você falou da época da importante. pandemia, É. já buscando também esse lado, a gente entende que na pandemia muita gente foi afetada, mas Foi. também muita gente ganhou dinheiro. Sim ou não? Exato. Sim, Foi. sim, Foi. com certeza. Muita gente ganhou dinheiro Quem nessa época. estava organizado, ele passou a pandemia Justamente. Quem despreocupado. veio seguindo a risca Foi. um planejamento financeiro bem executado, quem veio de uma educação financeira diferente Foi. dos que foram afetados, surfou na pandemia, Surfou. infelizmente, num momento trágico que a gente Foi. teve, né, a nível mundial. E ele que tinha o capital, ele que tinha o recurso, quando voltou, ele estava por cima, Voltou maior. ele voltou maior. É onde entra aquela situação de que a água do rio corre sempre para o mar, né? O dinheiro vai para o bolso de quem tem dinheiro. Então, pessoas que se verdade. planejam, pessoas que têm esse hábito saudável, digamos assim, porque a gente tem que entender que o dinheiro tem um lado saudável e tem um lado que não é saudável. É Mas se verdade. ele trouxe para ele uma realidade de dinheiro saudável, então ele, nesse momento, ele que eu digo, o que foi educado financeiramente, ele se sobressaiu sem sombra de dúvida. O que ele gastaria, digamos, na compra de um imóvel, um valor X, ele comprou por menos 50%. Foi. Fez um Para investimento. socorrer pessoas que não tinham o Exatamente. planejamento financeiro bem executado. E a gente também tinha muitas empresas que eles tinham muito, não tinha, vivia nessa agonia, pega dinheiro de banco, coisa não sei o quê. Isso. Que já criou hábito. Programas do Pronamp, PEC, Ele etc. tem empresas que Tudo. ela já é mestre nisso. Ele trabalha com dinheiro do fornecedor, com dinheiro do banco, não sei o quê. E não tem o dinheiro em caixa, mas quando você vai olhar, tem sei quantos imóveis, sei quantos carros. E quando o dinheiro parou, automaticamente, se você não está me pagando, eu não vou aumentar a bola de neve, né? Justamente. Então, muita gente ficou com a empresa parada, com um patrimônio Imobilizado. mas cadê o dinheiro que se precisava Justamente. para circular, Que para assim, ver? E muitas também ainda não conseguiu. A gente tem estatística, tem bancos que muitas ainda não conseguiu voltar da pandemia. Sim. E as empresas têm muito também esse tabu, assim, de dizer assim, não vou pegar dinheiro na instituição financeira, não. Minha gente, se eu tiver um controle financeiro Isso. e eu É o puder, objetivo, veja, né? se eu, Como você fala, né, não, que feito eu disse, se eu tiver um controle financeiro e eu puder pegar recurso com o meu fornecedor
para alavancar o negócio. Eu pegar com a instituição financeira, vai alavancar o meu negócio. Agora, o problema é que o pessoal não tem a educação financeira e quando chega no dia de pagar a parcela, ele não tem isso. Não está com a disponibilidade do recurso. Não está com a disponibilidade do recurso. Então, imagina, eu pego o dinheiro na instituição financeira para fazer investimento, para comprar máquina, para fazer uma reforma que vai entrar mais recurso. Então, eu vou dar a parte da instituição financeira e ficar com a minha parte. Então, qual é a dificuldade nisso? Mas a dificuldade não é nisso, a dificuldade está no controle financeiro. Né? Que é justamente isso que eu falei, que a gente vê quando se enrola muito é por conta disso, porque faz um parcelamento, aí vai para o reparcelamento, não entende que aquilo ali já é o que você deixou de pagar aqui nesse mês, ele vai chegar à conta e vai ter. Aí o povo diz assim, não, depois de 5 anos. Não, hoje em dia, era uma política que se aplicava, quebrou, tá tudo falido, tá tudo... Minha gente, não é assim não. As coisas não funcionam. Exato. Quebrou, faliu. Eu vou chegar lá no papel e dizer quebrei, fali. Isso deixa de se pagar. E o pessoal tem essa coisa de assim, como se fosse um Serasa, pessoa física, dizer, depois de 5 anos não limpa. Não. Aí depois de 5 anos que você fecha a coisa, vai pro CPF do sócio. Exato. E aí, como é que você vai... Isso aí que Sheila falou é bem interessante, porque eu acabei assistindo uma palestra recentemente de um camarada aí, acaba assim, fora da curva, sabe? E já buscando essa informação também, ele falou muito sobre competência frente às expectativas, né? Então, assim, dá até um exemplo prático aqui. Se tem uma pessoa, no caso, que recebe uma renda mensal de 100 mil, esse cara tem uma competência muito boa, né? Mas, dentro de um planejamento financeiro, se você tiver competências muito boas, mas tiver expectativas que vão além das suas competências, quebra. Então, esse 100 mil não é nada. A gente pode interpretar que uma pessoa falando de competência, de uma renda mensal de 100 mil, a gente está meio que linkando a competência à questão da renda, né? Então, assim, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um político, pode ser qualquer tipo de situação profissional, mas ali a competência dele é excelente. No entanto, se essa pessoa for uma pessoa que tem as expectativas muito além, por exemplo, é uma pessoa que vive gastando dinheiro com casas, vive gastando dinheiro com carros, que nós temos, inclusive, situações, né, que a gente conhece no nosso dia a dia, que vive gastando com coisas supérfluas, então as expectativas dele não está acompanhando a sua competência. Exato. Vai quebrar. Vai quebrar. Porque é o tipo da coisa, tanto faz você ter 1 milhão como você ter 1.000. Sim. Se você não sabe administrar... A gente vê, competência versus expectativa. Como eu estava falando, eu gosto muito de televisão, a gente vê essa questão dos realities, a gente vê até, por exemplo, no programa de Luciano Huck, ele dando 1 milhão, e agora ele tendo a preocupação com Natália Arcuri, né, que é muito legal, assim, de acompanhar. E ele está voltando, né? Trazer essa questão da educação financeira, porque senão aquele 1 milhão, a pessoa... E ele dá a premiação e volta 1 ano depois. Vamos visitar como é que está aquela que a gente fez o investimento. Ele tá mostrando isso também. E normalmente para essas situações, Clint, desculpa até lhe atrapalhar, Sheila, é que essas pessoas não têm competência alguma. Tá? São pessoas que a gente percebe nos programas que vêm de uma classe social muito baixa, muito não sofrida, tem uma instrução. Né? Isso. Então, qual é a competência que essa pessoa tem? Não tem. Né? Frente às expectativas que ela tem. Então, qual é o sucesso que essa pessoa vai ter com esse recurso? Sem a educação financeira. Em todo canto que eu digo, eu repito isso, a galera diz, isso aí pode até ficar chato, mas eu digo assim, veja, a educação ela pode não mudar o mundo, mas ela transforma pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, a gente tem que levar a educação financeira, o Sicredi está muito forte nisso. Exato. Então, minha gente, a gente chega aí, a reta final, a gente vê que o bate-papo, se a gente for puxar, a gente precisa mais, mas a gente já vai deixar uma deixa aqui, vou combinar um outro momento com essa dupla, que eu acredito que ela está precisando muito comparecer na nossa classe contábil, né? Então, a gente está aí com 4 meses, a gente ainda não está, contador ainda não está vivendo 2025, então a gente sabe que de junho em diante a gente começa a viver, e aí a gente vai com um momento mais calmo. Então, eu vou marcar aí com vocês, já deixo vocês em alerta que a gente vai ter um momento aí com os meninos para também aprender um pouco do que a gente aprendeu hoje, né? Eu tenho muito a que agradecer a Sicredi, foi uma oportunidade muito boa, um bate-papo muito bom e eu acredito que vai ser uma soma, que a gente tem um trabalho aí
anual para fazer. E eu acredito que esse segundo semestre é mais calmo para a nossa categoria. A gente está com projetos aí com estudante, a gente está, a CAP deu uma evolução muito grande, então a gente está tendo muito associados novos que estão começando com carreiras agora, e a gente também está com um foco muito grande com a mulher, né? A mulher contadora que está vindo para o mercado, ela entendendo que não é o fato dela ser mãe, que ela não possa atuar também, e a gente sabe que a gente precisa muito, porque é muita coisa na cabeça, é muita coisa para a gente dar conta, né, Cíntia? Então, a gente precisa a gente diz de auxílios, né? Então, a gente, quando você acabou de dizer, a educação, ela é para o resto da vida. A gente nunca sabe. A gente todo dia tem algo a aprender. Então, muito obrigada pela essa oportunidade, dessa partilha que vocês tiveram conosco. Verdade, foi fantástico mesmo, parabéns. Nós do Sicredi agradecemos, assim, a gente até pede para vocês da ACAP usar a gente, quando eu digo assim, usar, é dizer assim, vocês com os clientes de vocês têm ajudado também muito a instituição, uma troca muito legal, a gente tem chegado muito os clientes de vocês para a gente também trabalhar essa questão da educação financeira. Usem, né? Eita, Clint, eu queria uma palestra de educação financeira para uma empresa minha, né, para o cliente de uma empresa minha. Então, só é vocês contactar a gente lá pelo 2103-8892, contacte a gente, agende isso. Eita, queria no colégio do meu filho fazer algum evento de educação financeira, alguma coisa. Então, a gente está disponível. Eu sempre fortaleço a questão da união, né, do cooperativismo, do associativismo, né, a gente junto, a gente vai ser bem mais forte. Então, assim, vocês precisando, a gente vai estar disponível. A comunidade, tem alguma associação não governamental, alguma associação que queira levar a educação financeira também, falem com a gente que a gente vai estar disponível. E vocês da ACAP, usem a gente. Vamos usar. Olha. Só uma dúvida, um questionamento que a gente tem, e até também dando uma esclarecida a vocês, porque quando se fala em Sicredi, a maioria do pessoal entende que isso é banco para médicos e para clínicas. E aí quando vem até a gente não é. Eles começaram para atender essa rede, mas hoje eles atendem toda a indústria, comércio. Aí outra dúvida também que alguns bancos já travam, que é a questão do MEI. E eu sempre digo que um MEI bem planejado, um MEI bem orientado, ele é uma empresa, ele é um EPP. Ele é uma empresa que ele chega a 1 milhão, porque ele sai da pessoa física e começa. E a dificuldade que eles têm é justamente isso, porque os bancos não abrem as portas. Eles sempre questionam. Se é uma linha de crédito, tem todo um parate. Aí diz logo, não, porque não pode, por conta daquilo outro. Tem banco que nem aceita o próprio cadastro nem deles. Abrir a conta, no caso. E no caso, a Sicredi está de porta aberta também. Eu vou dar um exemplozinho bem práticozinho para passar para a Tiago. É o seguinte, todo relacionamento no começo precisa ser estudado. Né? Eu não vou começar logo a namorar hoje e já querer que a namorada pague uma pizza para mim, na verdade. Então, a gente precisa se conhecer. Então, o Sicredi está de portas abertas para qualquer... Tiago até vai falar aí sobre a questão disso, mas para qualquer empresa, do pequeno ao grande, certo? A gente está aberto para todos eles. E o MEI pode chegar também. Só que, assim, às vezes o pessoal já chega na necessidade, né? Sem a gente avaliar a capacidade. É feito, você disse assim, um MEI muito organizado, muito orientado, show de bola, tá entendendo? Então a gente precisa de pelo menos um tempinho, assim, quando eu digo um tempo, é 1 mês, 2 meses, 3 meses de relacionamento para a gente entender qual a necessidade desse MEI. Porque às vezes a pessoa já chega naquela coisa assim, achando que o Sicredi é só uma financeira. Olha, eu queria um empréstimo aí, não sei o que. Sim, mas quem é você, né? Vamos nos relacionar, vamos nos conhecer. Que é o diferencial da Sicredi. Que é o diferencial. O relacionamento. Exatamente. E aí, aproveitando o que você falou, né? Inicialmente, de fato, a Sicredi Centro Pernambucana, ela foi constituída para atender apenas a classe médica. Inicialmente foram 37 médicos que se juntaram e fundaram o que a gente conhece hoje pela Sicredi Centro Pernambucana, e lá em meados de 2010, mais ou menos, né, aí esses mesmos médicos, através de assembleias, através do Banco Central, inclusive, pediu autorização para que outras pessoas de outros segmentos também entrassem na cooperativa. E aí a gente, ao invés de ser uma cooperativa só de médicos ou de profissionais da área da saúde, passou a ser uma cooperativa de livre admissão de associado. E aí, já buscando também mais essa informação que você falou, a gente não tem distinção com relação à questão de se é um MEI
se é uma pessoa de alta renda, se é uma empresa com faturamento, lucro presumido ou lucro real, a gente é uma cooperativa, tá? Então, um dos pilares que a gente se apoia é a igualdade, tá? Então, a gente tem a mesma situação de tratar bem um MEI e tratar bem uma grande empresa. Exato. No entanto, vale ressaltar isso que o cliente falou, de que você chegar agora já com a necessidade, a gente não conhece a empresa, a gente não conhece o associado, ele está chegando agora. Então, existe um período realmente de maturação do cadastro, né? A gente precisa amadurecer esse cadastro frente à Sicredi Centro Pernambucana para daí a gente liberar um crédito, liberar um cartão, um talão de cheque e assim sucessivamente. Mas que chegou um MEI e a gente não abrir a conta por ele é MEI, isso não existe, tá? Então, isso aí já fere, digamos, um dos princípios nossos que seria da igualdade. Tá? Então, vale só fazer esse comentário isso. Né? Porque, e assim, é muito importante, né? E dizer que a Sicredi está de portas abertas, independente do seu faturamento, independente do regime que a sua empresa está. E o diferencial, a gente como usuários também de Sicredi, parceiros, a gente sabe que vocês são relacionamento. Que Exato. hoje a gente encontra grandes instituições que tudo é pelo gerente virtual. Exato. Só que o gerente virtual, ele não entende na necessidade. Ele não conhece a sua empresa, ele não conhece o seu ramo. Exatamente. Ele não conhece a região. Então, como é que vai ter esse relacionamento, né? Exatamente. A pessoalidade eu acho que soma muito nesse momento. É. Você tratar com pessoas eu acho que é bem mais... E por mais que a gente interessante. esteja na era digital, mas o olho a olho e o cara a cara não tem É relacionamento diferente. que, Não né? tem, é diferente. É totalmente diferente. E eu gostaria muito também, né, de agradecer pela oportunidade mais uma vez. Eu sempre gosto, né, de estar conversando sobre o Sicredi, sobre o que é que ele pode proporcionar para a comunidade, falar um pouquinho também sobre investimento, que é uma, digamos, uma praia que eu gosto também de ir, né, falar sobre um pouquinho de investimento. E da mesma forma que o cliente falou, que precisar, eu vou estar à disposição, se de repente alguém precisar de alguma orientação para a parte de investimento ou alguma coisa desse tipo, tanto eu quanto a Sicredi vai ter lá excelentes profissionais, todos inclusive certificados, ou seja, todos podem operar com esse tipo de produto, né, diferente de você chegar num lugar que tem um aventureiro. Né, então lá todos os colaboradores têm a certificação necessária para poder falar sobre o tema. E eu, assim, gosto de forma natural desse tema, né? Então, assim, que precisar, eu vou estar lá à disposição de vocês, da ACAP também, e dos associados da própria ACAP, né, no que for necessário. Obrigada. Contem conosco. Obrigado. E finalizamos aqui mais uma edição do nosso ACAPcast, do Fala Parceiro, que foi um bate-papo muito importante, super prazeroso, que o tempo foi curto, e queremos também agradecer a oportunidade do Armazém da Criatividade, que é um parceirão nosso, que trouxe todo um diferencial para a CAP, que através dele a gente está se multiplicando em termos de informações. Verdade. Foi?